Olá, pessoal! O programa Inspiração está no ar aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. E não custa lembrar que esse programa é um bate-papo sobre histórias legais, histórias inspiradoras, que te emocionam também, eu tenho certeza. E hoje, nesta edição, eu recebo aqui para uma conversa a Marina Aguiar. Ela é médica, ela é especialista em hematologia e está aqui para contar um pouquinho da sua história. História da Marina, que foi retratada neste livro aqui que eu estou segurando, Menina dos Olhos, escrito pela Dalvina Nogueira e pela Honória Dietz. Elas que são jornalistas e contaram a história da Marina. Como Marina enfrentou a morte e abraçou a vida. Vou pedir aqui para o nosso Marquinhos dar uma focada nesse livro aqui também, que é o ponto de partida para o nosso bate-papo aqui. E eu quero, de antemão, Marina, agradecer você ter aceitado o nosso convite para o Inspiração, porque eu sei que sua agenda é apertada, corridíssima, mas eu tenho certeza que vai valer a pena bater esse papo com você aqui. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bom. Um prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e espero que minha história seja realmente de inspiração aí para os telespectadores. Claro, e será, pode ter certeza. Marina, quando eu pego o livro e leio aqui, ó, Como Marina enfrentou a morte e abraçou a vida. O que é isso? O que aconteceu com você para você estar conosco aqui hoje batendo esse papo? Então, quando eu tinha 18 anos, eu tive o diagnóstico de leucemia, uma leucemia aguda, agressiva, porque eu demorei um tempo a descobrir, fui em vários médicos, demorei cerca de 4 meses e quando eu descobri, eu já estava com 96% das células do meu sangue comprometido com células da leucemia. Iniciei as quimioterapias, praticamente vi a morte várias vezes e é por isso que tem isso daí, né? Como a Marina enfrentou a morte, eu realmente tive que enfrentar a morte. E nesse de enfrentar a morte, eu abracei a vida e tentei, de todos os jeitos, renascer. Eu falo que realmente foi um renascimento. E mudei a minha vida totalmente. Eu mudei eu falo que a doença me transformou. Porque a partir dela, eu mudei até a minha profissão, mudei todos os meus sonhos, os meus projetos. Mas, para explicar melhor, eu fiz todo o tratamento de leucemia e, ao final dos 8 ciclos de quimioterapia, eu não tive resposta alguma. Assim, eu permaneci com a doença em atividade e, por isso, eu fui encaminhada para o transplante de medula óssea, que é uma opção de tratamento para pessoas que não respondem bem à quimio. E nessa de ser encaminhada para o transplante, a gente sempre vê a compatibilidade entre irmãos. Eu tinha um irmão que não foi compatível comigo, é o Caio, ele é 8 anos mais novo que eu. E na época eu só tinha ele de irmão e ele não foi compatível, então a gente buscou no banco de doadores voluntários, que chama Redome. Não achava nenhum doador voluntário compatível comigo. A chance de ser compatível da medula óssea entre pessoas que não são parentes, né, não aparentadas, é 1 em 100 mil. Uhum. Então, a gente fala que é praticamente ganhar na Mega Sena. Então, o que os meus pais, né, a minha família e Goiânia inteira praticamente me ajudaram nisso. Começaram a incentivar as pessoas a se cadastrarem no Redome. Foi uma das maiores campanhas que Goiânia já teve na época, né? Isso tem 16 anos atrás. O Hemocentro tinha filas de pessoas querendo se cadastrar. Foi uma mobilização enorme, assim, da minha faculdade. Na época, eu tinha acabado de passar no vestibular para odontologia na UFG. Várias escolas que eu tinha feito WR, Olimpo, tudo se comoveram. Então, foi uma campanha realmente muito grande. E mesmo com tudo isso, eu não achava o doador compatível. Então, você não achava o doador compatível, você estava com a doença muito avançada, e foi aí que sua mãe e seu pai, qual o nome deles, de cada um deles? Fernando e Keila. Foi aí que eles resolveram engravidar para
ter uma solução, quem sabe, para poder te ajudar. Conta um pouquinho dessa história, do Fernando e da Keila. Isso. É naquela situação de desespero, onde você não acha saída, você pega ali uma pontinha de esperança, né? E coloca todas as suas forças naquilo. Então, era uma coisa que a gente sabia que poderia não dar certo, que tinha risco, porque minha mãe já tinha 39 para 40 anos, então ia ser uma gestação de risco. A minha mãe era laqueada, era ligada, ela não poderia ter filhos de maneira normal, então a gente teve que investir na fertilização in vitro. Então, eram vários obstáculos, mas do jeito que eu escrevi aí, como Marina enfrentou a morte e abraçou a vida, a gente tentava de todos os jeitos. Abraçar a vida toda hora. Abraçar a vida e, assim, com toda esperança e fé. Então, os meus pais resolveram fazer fertilização in vitro e a minha mãe engravidou. E aí, como é fertilização, minha mãe engravidou de gêmeos, né? E aí, foi uma gestação que já era de risco, virou altíssimo risco, né? E foi certo. Minha mãe teve uma gravidez, teve um parto precoce. E aí, os meus irmãos nasceram de 28 semanas de gestação. Isso tudo para que seus irmãos nascessem e pudessem fazer o exame de compatibilidade de medula com você. Isso, era uma esperança que a gente tinha, né? E deu certo? De eu ter um irmão talvez compatível. E aí, além dos meus irmãos nascerem muito prematuros e em estado grave, além disso, não deu certo. E como eles estão hoje? Eu falo que eles são outros 2 milagres. Então, Deus foi colocando... a vida foi colocando dificuldades em nosso caminho, mas Deus foi nos abençoando com vários milagres nesse processo. Você é a mais velha. Eu sou a mais velha, eu tenho o Caio, e os seus irmãos chamam como? Pedro e Davi. Eles são gêmeos que milagrosamente também saíram da UTI sem sequela nenhuma. Eles ficaram 45 dias na UTI neonatal. Não tiveram sequela cognitiva, nem motora, de nada. O único problema é que eles não foram compatíveis comigo. Então, aí, depois dessa não compatibilidade com seus irmãos, você já tinha tentado o tratamento, a quimioterapia. Foi aí que um dos seus médicos te desenganou? Falou que faltava pouco para você morrer? Na verdade, não me deu um tempo estimado. Pela medicina, uma leucemia agressiva e que não responde bem à quimioterapia e não tem a opção do transplante de medula óssea, realmente é uma leucemia paliativa. É uma leucemia que você não tem o que fazer. Então, eu era uma paciente que os médicos não tinham mais o que fazer. Não tinham um prognóstico bom. Não tinha um prognóstico de vida. A gente, assim, era questão de tempo da leucemia voltar, aumentar e eu ir a óbito. E aí essa era a perspectiva. Te ofereceram um tratamento paliativo só para você controlar a dor, se sentir menos mal, até a chegada da morte, falando abertamente. Exatamente. Mas você não aceitou. Mas eu não aceitei. Eu falei assim, não, eu quero fazer mais quimioterapia. E aí, foi nessa época que eu iniciei outros protocolos de quimioterapia. E, assim, isso não é uma coisa que todo o organismo aguenta. Por isso que muitos médicos deixam já como paliativo. Porque a maioria das pessoas tomam a quimioterapia e morrem pelos sintomas de toxicidade da quimio. E eu estava ciente desse risco. Mas você se sentia forte ali para outro ciclo? Eu tentei abraçar a vida. Falou, não vou desistir. Não vou desistir, eu não queria desistir. E aí veio a cura. E aí eu iniciei outro protocolo de químio por mais 2 anos. Então, assim, foi muito tempo de quimioterapia. E nesse período veio toxicidade renal, eu tive início de pancreatite, tive várias... Muito medicamento, assim, né? A gente fala agora parecendo que foi lindo, maravilhoso, eu tô aqui agora super bem, mas foi. Na época não foi. Foi muito difícil, fiquei muito tempo internada. E não é qualquer pessoa que aguenta o que você aguentou. A maioria não aguenta, né, Marina? A maioria não aguenta. A maioria não aguenta. 2 anos... Como é que foi o dia que você pegou o diagnóstico da remissão, né? Da remissão. Da remissão, da sua cura. Como é que foi? E aí, eu fiz 2 anos a mais de quimioterapia. E aí, quando concluiu esse tempo, meu médico disse, olha, agora a gente vai ter que parar de tomar a quimioterapia, senão vai começar a prejudicar, né? Tem muitos danos.
E aí eu fiz o exame na época e deu que não tinha, estava zerado as células. Mas mesmo assim, a gente ainda precisava ficar fazendo um acompanhamento, porque a leucemia volta quando foi um prognóstico ruim, muito arrastada dessa forma. Então, tinha ainda o risco de voltar. Então, eu parei as quimioterapias com essa remissão, mas ainda assim, com aquele medo da leucemia voltar. E aí foi nessa época que eu decidi comemorar a data do meu renascimento e que a cada ano que passasse eu ia comemorar pelo ano de vida que Deus tinha me dado, porque dali pra frente... Que dia que é o dia do seu renascimento? 1º de abril de 2007. 1º de abril? De 2007 foi o dia que eu saí do hospital. E assim, tinha muito claro na minha mente. Não era que eu era uma paciente iludida, entendeu? Eu tinha na minha mente que a leucemia poderia voltar. Mas eu sempre trouxe muito a esperança e a fé para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, senão eu ia enlouquecer. E os meus pais também. Então, a gente iria agradecer a cada ano que tivesse passado. Quantos anos eu não saberia quantos, mas eu ia agradecer. Então, aí você consegue... supera tudo e resolve. Vou deixar a odontologia e vou fazer medicina. Isso. Para ajudar quem precisa e sofre como eu sofri. Como é que foi esse estalo, assim? Quando que você começou a estudar medicina? Eu ainda estava em quimioterapia, ainda nesse processo de que eu não sabia se eu estava curada ou não. Então, foi nesse turbilhão de sentimentos e momentos que eu resolvi... falei, bom, eu gosto de odontologia, mas eu acho que eu vou ser melhor na medicina. E foi quando eu prestei vestibular e foi mais uma porta aberta de Deus aí, como uma oportunidade de eu cumprir, talvez, meu propósito, minha missão em relação a isso, né? E passei no vestibular e comecei. Tanto é que os meus 2 primeiros anos de medicina foram esses 2 anos a mais de quimioterapia. Como é que você fazia para estudar e aguentar sessões de quimio e tudo mais? O meu médico conversou com o reitor da faculdade, com o coordenador do curso, e eles entraram em um acordo, falou assim, olha, ela pode fazer... nos 2 primeiros anos eu não podia entrar em hospital porque eu tinha imunidade baixa para atender paciente. E o coordenador e todos os professores me ajudaram em relação aos dias que eu estaria no hospital tomando quimioterapia. Então, eu faltava de 1 a 2 vezes por semana para fazer quimioterapia. E quando chegava em casa, revisava a matéria e estudava. Eu quero retomar essa parte... da sua formação como médica, mas você falou no negócio, você falou dos seus pais que te ajudaram demais. Fora do ar aqui, você é de família evangélica. Sim. Das pessoas que, de alguma forma, em oração, pensamento positivo, Sim. desejaram sua cura também, e os professores que ajudaram. A compreensão do estado da pessoa que está doente, entender o limite dela é muito importante. E é legal ouvir isso de você, porque... Tem muita família que está vivendo esse drama nesse momento, mas que às vezes não está aguentando mais ajudar, né, Marina? E, de repente, essa ajuda no final pode ser recompensada. Sim, a rede de apoio, eu falo que é 50% do tratamento. Eu não teria me curado e dado super certo se eu não tivesse a rede de apoio que eu tive. Tanto familiar, quanto de amigos, quanto na minha igreja. Então, isso é essencial, porque nesse momento a gente busca forças de algum lugar, né? E essa força vem através da espiritualidade, vem através das ajudas, né? Que a gente tem, ações, de né? ações. Você vê, a campanha de medula óssea que eu tive foi maravilhosa. Então, isso foi tudo dos meus amigos e dos meus familiares. E você se formou em que ano, em medicina? Eu entrei para medicina em 2000 e... Ai, meu Deus. Eu formei em 2012, que eu formei. Eu formei em 2012. Já fez a especialização? E aí, eu entrei para medicina já querendo hematologia. Falou, eu vou ajudar. Já querendo, com a cabeça de que eu ia ser hematologista para eu ajudar pacientes na mesma condição que eu estava. E aí, formei em 2012 e aí, de lá, comecei a residência já para me especializar como hematologista. E hoje você atende e ajuda muita gente. Conta agora essa parte da história atual. Você está lá no Hospital do Câncer, no Araújo Jorge, Isso. atende lá
e Isso. lidar com o que você sofreu todos os dias ali, né? Exatamente. E aí, quando eu me formei, todo mundo falava assim, você não vai conseguir fazer hematologia, porque realmente é uma residência e uma especialidade muito pesada, né? E todo mundo ficava com muito medo e anseio, assim, de eu vir à tona todas as questões emocionais. Mas, assim, era uma coisa clara, era um propósito de vida que eu tinha. Por isso que eu falo que a doença me transformou, porque eu tive esse propósito muito claro. E aí, foi tão impressionante que quando eu comecei a fazer a residência de hematologia, foi exatamente quando eu completei 10 anos em remissão. E aí, os 10 anos em remissão, eu posso falar que eu tô curada. Que aí, a chance da leucemia voltar é muito pequena. É igual de uma pessoa ter leucemia, uma pessoa que nunca teve, entendeu? Então, os 10 anos de remissão, eu poderia falar que eu estava finalmente curada. E foi exatamente no meu primeiro ano, quando eu comecei a fazer hematologia. E aí, foi uma grande festa. Aí, foi os 10 anos, né, que eu comemorava todos os anos. Eu pude falar, olha, agora eu posso falar para a medicina que eu estou curada. E aí, foi daí que eu fiz hematologia. E no que eu terminei hematologia, eu fiz a especialização de transplante de medula óssea. E hoje eu coordeno o transplante de medula óssea aqui do Hospital do Câncer de Goiás e a hematologia, o serviço de hematologia. Você, Marina, é um caso raríssimo, podemos dizer, porque se curou da leucemia sem fazer o transplante de medula. Numa escala de 0 a 100, qual a chance disso acontecer com as pessoas? Nossa, é realmente muito pequena. Na minha experiência, hoje em dia, eu vejo o quanto isso realmente foi um milagre e é uma porcentagem baixa. Eu posso falar aí menos que 5%. É muito difícil quando aqui falando, quando é uma leucemia agressiva, de mau prognóstico, e quando não responde bem à quimio. Que era o meu caso, né? Não é que toda leucemia precisa de transplante de medula. Tem as leucemias que são respondedoras à quimioterapia. Mas as que não são, é muito difícil se curar sem o transplante. E já ultrapassamos os 10 anos. Você está totalmente curada. É casada? Sou casada. Como é que chama o seu esposo? Jales. O Jales? Isso, ele é ortopedista, é médico também. Me conheceu quando eu estava... Acho que eu estava com 3 anos de remissão. Eu tinha acabado de terminar... Foi depois da fase aguda do tratamento. Eu tinha acabado de terminar todas as quimioterapias. Já estava bem. Que legal, que legal. E logo, logo vem... Logo. os filhos. Se Deus quiser. E como que surgiu, Marina, a ideia do livro? A Dalvina Nogueira e a Honória Dietz, elas te procuraram para você transcrever a sua história. Como é que surgiu essa ideia aqui? Vou mostrar aqui de novo. Menina dos Olhos. Esse é meu, tá, gente? A Marina já me presenteou aqui, ó. Tá aqui o livro que as jornalistas escreveram sobre a história da Marina. Como é que foi que surgiu a ideia do livro? Então, na verdade, a ideia do livro foi da minha avó, que no primeiro dia que eu me internei, que eu descobri a leucemia e eu me internei, a minha avó me deu um caderninho e escreveu o Diário de uma Vida. Tem até foto dele aí no final. Você escreveu todos os dias de tratamento, de angústia, de luta? E aí, o objetivo foi esse. Ela, olha, Marina, você vai escrever aqui todas as suas angústias, tudo que está acontecendo, porque quando você terminar todo esse processo, você vai escrever um livro. E assim, é claro que naquela época eu falei assim, vó, você tá ficando doida, né? Eu não vou escrever um livro. Mas o caderninho ficou lá e realmente, de vez em quando, eu ia lá escrever, até mesmo como uma forma de desabafar, né? Esse caderninho ficou guardado por 10 anos. Esse daí que você tá olhando. Aqui. A vida... é um diário. Isso. Marina, 2006. Tá vendo? Em 2006. Vou mostrar aqui na nossa tela. No dia aqui que eu me internei. E você tem ele guardado ainda? Tenho, claro. Ele foi base para esse livro. Esse e livro aqui você veio desse colocava caderno. tudo? Eu colocava tudo. Só que ele ficou guardado por muito tempo, por falta de tempo, por a faculdade, correria e tudo. E minha avó sempre falava, quando você vai escrever o livro, quando você vai escrever. E, assim, a gente sabe que para escrever o livro, a gente precisa de tempo, Sim. habilidade, saber escrever e tudo. Então, eu não me sentia preparada para escrever esse livro. Foi quando a Dalvina e a Honória sabiam da minha história, a Honória da minha igreja, sabiam da minha história e me apresentaram um projeto que elas têm, que é um projeto de escrever, né? Elas são jornalistas, especialistas em biografias,
E elas me apresentaram o projeto e eu achei, assim, o máximo. Porque a gente fez o livro demorou 4 anos para ser escrito. Porque são várias entrevistas, a gente fez várias entrevistas com médicos, com meus amigos da época da faculdade. Com todas as pessoas que participaram da sua luta. Com todos os familiares. Então, é como se escrevesse uma novela, sabe? Monta o roteiro, coloca no papel e aí eu li. A gente fez alguns ajustes até chegar no livro. E aí eu lancei o ano passado, em maio do ano passado. E o livro, graças a Deus, tem ajudado muitas pessoas a renovar a esperança, ter força, não desistir. Você, além do tratamento médico, científico puro com seus pacientes, você toma liberdade, às vezes, de levar uma palavra amiga de conforto? Porque, assim, eu tenho muitas experiências de consulta médica e tal. Tem aquele médico mais seco. Sim. Tem aquele médico mais aberto. Tem aquele que é o meio termo e tal. Mas, diante de tudo que você passou, você sente a necessidade de tentar ajudar com a palavra de alguma forma? Sim, eu sou totalmente aberta com os meus pacientes, eu sou amiga dos meus pacientes. E você acha que essa é uma maneira legal de se conduzir casos graves, como foi o seu? Com certeza. E de pessoas que sofrem com câncer? Porque só de falar a palavra, né, muita gente já... Tem um preconceito, né? Você acha que é o correto? Sim, e foi para isso que eu fiz medicina. Foi por isso que eu mudei de profissão. Porque eu queria trazer essa parte humana para essa especialidade que já é tão pesada. Então, se a gente ainda se fechar ainda mais, fica praticamente impossível de conviver com isso. Então, eu fiz medicina para isso. Esse é o meu propósito, né? De trazer mais empatia, de trazer mais fé, mais esperança, porque eu acredito que o paciente, quando ele chega para começar um tratamento fechado, pessimista, sem uma perspectiva ali de melhora, é uma coisa. Agora, quando o médico explica, quando o médico devolve ali a fé, a esperança, fala, não desista, tem saída, né? Tem cura, é totalmente diferente. Então, foi para isso mesmo que eu me especializei nessa área, porque eu posso falar que eu já senti, que eu já passei por essa experiência, e se eu conseguir, o meu paciente também pode conseguir. Não adianta a gente querer falar aqui, Marina, e você melhor do que ninguém, de que, vai na fé que vai dar certo, vai ser mais tranquilo e tá tudo ok. Não. Mas é uma semente que, em um momento de muita angústia, desespero, no momento em que você foi desenganada, por exemplo, pelos médicos, você pode ter o seu minutinho ali e se apegar nisso, né? Isso. É um apêndice que eu penso que ajuda bastante, né? Assim, isso. Te dá um conforto, pelo menos momentâneo. É igual eu disse, não é ilusão, não é você viver iludido de que tudo vai ser lindo, maravilhoso e fácil. Não vai ser fácil. E a gente explica por A mais B em todas as consultas que não é fácil. O processo é muito difícil, é intenso, é cansativo, é doloroso. Mas se você passar por esse processo com fé e otimismo, vai ser mais leve, entende? Vai ser mais tranquilo de você passar por tudo isso. Agora, quando você já passa por isso negativo ali, sem fé, achando que vai dar errado, você desiste. Imagino que lá no Araújo Jorge você lidar com todos os tipos de personalidade, de diagnósticos e tudo mais, né? É uma luta diária da sua parte também, né? De assimilar tudo que você lida agora com tudo que você lidou lá atrás, né? Sim. Eu trago isso à memória, às vezes, mas como uma forma positiva e não negativa, né? De pensar e sofrer tudo de novo. Então, isso é até um trabalho mental que eu faço comigo diariamente, como forma de agradecimento e gratidão a Deus por eu estar viva. E aí eu trago isso na minha consulta também. Fernando é o seu pai? Isso. Keila é sua mãe? Isso. Jales é seu esposo? Isso. Vou tentar lembrar. O Caio é um irmão seu. Uhum. E tem o Pedro e o Davi. E o Pedro e o Davi. Que são os gêmeos. Isso. Na hora que você falava aqui, eu abri o livro, né, para procurar o seu caderninho. Uhum. E vi aqui o pós-fácil. Mas o que me chamou a atenção, assim, que eu bati o olho, foi a última parte aqui, ó. Que diz o seguinte: filhos para Marina são necessários,
Afinal, onde aplicar todo o conhecimento de amor, dedicação e fé que aprendeu com seus próprios pais, no mais triste e dolorido capítulo de suas vidas? Que vem, então, a continuação dessa linda história de amor aos filhos, de amor à vida, de amor ao próximo, de amor a Deus, do amor de Deus. Penso que isso aqui resume a sua luta e a sua vida com a sua família, né, Marina? Isso. O meu dia a dia eu tento passar isso, né? Que eu acho que a minha história tem que continuar. E o livro veio para isso. E você tenta deixar o legado como médica. Isso, eu tento deixar o legado. Eu acho que o meu testemunho é muito forte. Essa história não aconteceu por acaso, né? Deus faz as coisas certas, na hora certa, então veio a cura. E o livro foi essa forma de eu deixar esse legado, de eu abençoar outras vidas através dessa história. No meu dia a dia também, eu abençoando através do meu trabalho. Nas redes sociais, eu falando, contando da minha história, explicando sobre as doenças hematológicas. Então, é isso. Eu acho que a história teve um motivo e eu trago essa esperança e essa fé dela para o meu dia a dia. A sua história é pura inspiração. Tem tudo a ver com o nosso programa aqui. Onde que a gente encontra o livro? Então, o livro, eu criei um site para o livro, onde eu vendo ele online. Então, às vezes a pessoa... hoje mesmo eu enviei um para o Pernambuco, outro para o Rio Grande do Sul, eu faço esses envios. Qual é o site? E aí o site, ele fica na link da bio do meu Instagram, que aí é mais fácil de acessar. Qual o seu Instagram, por favor? O meu Instagram é DRA de doutora Marina Guiar, tudo junto. Então, DRA Marina Guiar, lá no link da bio, é só clicar que já tem o site de compra, o e-commerce do meu livro. Marina, muito obrigado. O bate-papo foi rápido, mas foi, assim, maravilhoso, inspirador. Menina dos Olhos é o livro que conta a história da Marina Guiar, hoje médica hematologista, que enfrentou a morte. Ela venceu o câncer, venceu a leucemia e abraçou a vida. Livro escrito pelas jornalistas Dalvina Nogueira e Honória Dietz. Marina, valeu demais. Muito obrigado aqui pelas palavras e pela participação. Obrigada eu pela oportunidade. É sempre muito bom contar da minha história. E essa foi, de fato, inspiradora, pessoal. E a gente volta no próximo programa, claro, com outra história para te emocionar e para te inspirar também. Até lá!